Michele Bolsonaro ficou irritada com a Escola de Samba Acadêmicos de Niterói. Não foi nem porque ela fez uma homenagem ao Lula, e sim porque a escola representou o marido dela preso, com uma tornozeleira eletrônica danificada por ele mesmo, vestido como um palhaço. Não é que os palhaços sejam maus, mas é que Bolsonaro foi mesmo um grande bufão ao invés de presidente. Porque, em um dos sentidos da palavra palhaço, ele se encaixa com perfeição. Ele foi um farsante da realidade. Viveu de mentiras, praticou deboches, se autodenominou imbrochável, como se fosse engraçado, ignorou a fome, beneficiou banqueiros e latifundiários num país de trabalhadores que sofrem para conseguir o pão. E para protestar por isso, contra toda essa realidade, a Michele veio às redes sociais e disse que Lula, e não o marido dela, é quem foi preso por corrupção. E eu aproveito a oportunidade e confirmo o que a Michele disse. Lula foi mesmo preso por corrupção. Uma corrupção fabricada e colocada em suas costas por Sérgio Moro. O cara que abandonou a magistratura para entrar na política da extrema-direita, o lado completamente oposto ao dos interesses do povo, para apoiar e para dar sustentação ao governo do marido de Michele, um governo cruel e desumano. O juiz que gravou festas imorais com autoridades para chantageá-las, impedindo que elas discordassem de suas decisões judiciais nas instâncias superiores. Lula foi preso por corrupção pelo juiz que combinava testemunhas com o Ministério Público através de aplicativos de conversa. O juiz que corria para os Estados Unidos sempre que algo precisava ser resolvido durante a Lava Jato. O juiz que nunca reclamou do PowerPoint que colocava Lula no centro de um grande esquema de corrupção, mas por causa de uma visita a um apartamento, achou por bem acusá-lo de ter recebido o imóvel como troca de influência. No entanto, ele nunca apresentou a influência que Lula teria exercido ou que conversas comprovariam essa alegação, nem a prova da existência do dinheiro que isso teria gerado a Lula e nem mesmo a aquisição do apartamento que ele disse que tinha sido dado em troca. Michele Bolsonaro está certa. Lula foi preso mesmo por corrupção. A palavra estava lá, escrita na sentença dezenas de vezes. Mas em nenhum lugar de todo aquele processo absurdamente longo se encontra mais diminuta comprovação. Preste atenção como até hoje, depois da anulação do processo de Lula, não apareceu nenhum bolsonarista com essa prova em mãos. Espia só como eles nunca disseram o número da página dentro do processo onde as provas estão. Eles só repetem famigeradamente aquilo que a Rede Globo, que eles tanto odeiam, repetiu por tantos anos de Lava Jato e que hoje nem ela mesma ousa reproduzir. Aliás, nem a Globo, o Estadão, a Folha, a CNN, nem mesmo os sites de direita bolsonarista nunca trouxeram essas provas. E por que não, Michele? Por quê? Após a anulação do processo do triplex pela suspeição do ministro de seu marido quando era juiz, o Ministério Público do Distrito Federal tinha toda a liberdade do mundo para denunciar Lula novamente. Se as provas foram anuladas ali, mas elas eram tão reais, concretas e fortes, por que os procuradores do Distrito Federal não foram atrás delas? Poderiam ter conseguido obtê-las novamente em questão de dias, porque diferente de buscar provas que ainda não se sabe da existência, simplesmente solicitá-las formalmente dentro dos parâmetros legais quando elas já existem é fácil. Não demanda tanto tempo e dedicação. Mas não fizeram isso. E foi justamente porque a corrupção que você diz ter sido o motivo da prisão de Lula era só uma palavra no papel, escrita por alguém que tinha poder. E nem o Ministério Público teve coragem de encarar uma ação penal vazia de novo. Não havia mais a força de um procurador e de um juiz que diziam ser os baluartes da moralidade. Não havia mais a força da imprensa em dizer que eles eram os esteios da ética. Ou seja, nem mesmo esse vigor invisível eles tinham mais. E sem provas e sem força moral, nada mais sustentaria aquela farsa. Nem o ódio de vocês era mais capaz de manter um inocente preso. Então, se quiser continuar contando a mentira da corrupção que Lula não praticou, continue. Conte a mentira quantas vezes quiser e acreditam os fanáticos que também quiserem, por amor à mentira. Mas querer desconfigurar a verdade de que é o seu marido que está preso hoje pela corrupção da humanidade, do desvio de caráter de tantos que tentaram um golpe com ele, pela corrupção da ética, da democracia e da legalidade, isso não. A corrupção é mais do que dinheiro, é mais do que um triplex. Ela está em 51 imóveis pagos em dinheiro vivo, em motociatas pagas com cartão corporativo, em vacinas com pedidos de propina, em pastores negociando dinheiro público com prefeitos, em igrejas fazendo publicidade política para a senhora. A corrupção é a marcha para Jesus com seu marido, propagando armas de fogo.
A senhora ofendendo Lula pelo Brasil, chamando ele de cachaceiro. A senhora usando o cristianismo como moeda política. Corrupção é espalhar fake news, desmoralizar a Constituição Federal, querer blindagem para os crimes de parlamentares, aprovar impostos de blusinhas e colocar nas costas de Lula essa culpa. Corrupção é aumentar o ICMS dos estados pelos governadores bolsonaristas só para o desconto da gasolina da Petrobras concedida pelo governo federal não chegar ao povo. É não fazer uma mísera crítica a Daniel Vorcaro ou aos pastores ligados a ele e à fraude do INSS e do Banco Master. Porque corrupção não se escolhe o que é e o que não é a gosto do freguês. Corrupção é ou não é. E essa corrupção, a da alma, da moralidade real, do caráter, não se apaga nem com 1000 anos de prisão, porque ela não está nos autos de um processo, ela está dentro das pessoas.